Pontuação, começando aí pelo emprego da vírgula. A vírgula é usada para indicar a separação entre termos independentes entre si, quer no período, quer na oração. Por indicar o que já está separado, a vírgula não pode ser empregada entre os termos que mantêm entre si uma estreita ligação. Então, a gente não pode usar a vírgula para separar sujeito do verbo e nem para separar o verbo do sujeito. Usamos vírgula, então, para separar termos que exercem a mesma função sintática. Exemplo, ela tem sua claridade, vírgula, seus caminhos, suas escadas, seus andaimes. Então, tem a mesma função sintática. Usamos vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. Exemplo, examinou o polvarinho e o chumbeiro, pensou na viagem, estremeceu. Vamos separar com a vírgula também orações coordenadas sindéticas, salvas introduzidas pela conjugação e. Exemplo, cessaram as buzinas, mas prosseguia o alarido nas ruas. O último amor é que é o verdadeiro, vírgula, porque é o único que não muda. Usamos vírgula para separar aposto explicativo. Conheci também o marido, seu ramalho, sujeito calado, sério, asmático, eletricista da Nordeste. Então, aqui temos um aposto explicativo, vamos separar com vírgula. Pleonasmo, polissíndeto e repetições. Tornou a andar, a andar, a andar. Usamos vírgula para separar vocativo, Dom Casmurro, vírgula, domingo vou jantar com você. Orações subordinadas adjetivas explicativas, orações intercaladas, orações subordinadas adverbiais deslocadas, nas datas, o nome do lugar, né? São Paulo, vírgula, 11 de dezembro de 1977. Usamos vírgula para separar partículas e expressões de explicação, correção, continuação, conclusão, concessão. Sairá amanhã, vírgula, aliás, vírgula, depois de amanhã. Usamos vírgula para separar, na verdade, para indicar a elipse do verbo. Em frente, vírgula, um gramal vastíssimo. Para indicar também a omissão de verbo já empregado, um zeugma. Então, omissão de verbo que já foi empregado, omitir um verbo já utilizado, zeugma. A igreja era grande e pobre. Os altares, vírgula, humildes. Então, os altares do quê? Da igreja. Então, a gente omitiu um verbo, na verdade. A igreja era grande e pobre. Os altares, humildes. Então, aqui eu poderia colocar, os altares eram humildes. Mas, como eu já utilizei a igreja era, então eu já utilizei o verbo era, então eu omiti um verbo já empregado, zeugma. 2 pontos são usados em enumerações explicativas para anunciar citações, para indicar esclarecimentos, síntese, consequência do que foi dito. Não és bom, nem és mal, és triste e humano. Ponto e vírgula. Usa-se ponto e vírgula para anunciar pausas fortes, para separar as adversativas, enfatizando o contraste, para separar os diversos itens de enunciados enumerativos em leis, decretos, portarias, regulamentos. Então, ponto e vírgula. Ponto final. Usa-se para denotar maior pausa, encerramento em períodos que terminem por oração que não seja interrogativa direta ou exclamativa. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados, vírgula, efeito de uma pintura que me assombrava em pequeno. Então, uma pausa, encerrou aqui o período. Ponto de interrogação, usado em orações interrogativas diretas. Quem sou? Para onde vou? Qual a minha origem? No diálogo também é usado o ponto de interrogação, no diálogo sozinho ou acompanhado de exclamação para expressar dúvida. Conheceu? Gente, o que é sangue de Peixoto? Reticências usam-se para denotar hesitação, interrupção do pensamento, sugestão de continuidade. Sei que você fez a promessa, mas uma promessa assim, não sei, creio que bem pensado. Você acha que prima Justina, então aqui,
Usa-se reticências para denotar hesitação, interrompimento, né? Interrupção do pensamento, sugestão de continuidade. E aspas são usadas no começo e no fim de citação e transcrição. Sócrates disse, aí usa aspas, para indicar estrangeirismos, neologismos, vulgarismos e títulos de obras. Aquele rapaz é o ghostwriter. Então, aqui, um neologismo. Você vai pagar à vista ou com papagaios? Os retirantes, quadro de Portinari, encontra-se aqui, título de obra. 1. Faça a associação correta, considerando o emprego da vírgula para separar termos de duração da mesma função, vocativo, aposto explicativo, tá. Essa primeira. O velho é assim mesmo, vírgula, tenente. Aqui eu tô falando com o tenente, né? Então, o velho é assim mesmo, tenente. Então, vocativo, B. Ambos, árvore e homem, estão entre vírgulas, embalançaram-se no seio das águas. É um aposto explicativo. Ambos, eu tô explicando quem que são ambos, árvore e homem. Próximo. Por um instante, o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua vida. Por um instante, vírgula, o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua vida. Isso é um adjunto adverbial deslocado. Um adjunto adverbial deslocado pode estar no começo, no fim ou no meio. Tá, então fica D, né? Adjunto adverbial deslocado. A igreja era grande e pobre. Ponto. Os altares, vírgula, humildes. Aqui a gente tem um zeugma, né? A elipse do verbo já empregado. O amor, por exemplo, então, por exemplo, está entre vírgulas. É uma explicação, uma expressão explicativa, corretiva. A próxima. A mim, basta-me o seu amor. Esse mim está na primeira pessoa e basta-me também está na primeira pessoa. Então, aqui a gente tem, nesse exercício, a resposta é complemento verbal anteposto e pleonástico. Por quê? A mim está na primeira pessoa. Esse basta-me, está na primeira pessoa também. Então, é um pleonasmo, repete a primeira pessoa. Esse último. Piedoso, vírgula, severo nos costumes, vírgula, minucioso na observância das regras, vírgula, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes. Aqui, a gente tem um termos de mesma função, coordenados entre si, uma enumeração.